Meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Como vocês estão, meus amigos? E vamos lá, né? Vamos mais uma vez. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre Esparta. Muito bacana, né, gente? Então, a Esparta é uma, como está dizendo aí, né? Nascidos para a guerra, tá vendo aí? Então, a grande Esparta, formada pelos dórios, aqueles dórios que invadem e acabam realizando a primeira diáspora grega, lembra? Nas fases iniciais da história antiga da Grécia. Então, essa Esparta, formada pelos dórios, que são povos super guerreiros, eles acabaram invadindo uma região chamada Península do Peloponeso, por volta do século XII a.C., ali exatamente na planície da Lacônia. Vou mostrar para vocês em slides, tá bom? E ali naquela região bastante, com muita área férteis, enfim, é um caso até atípico na Grécia. Então, os espartanos, eles ficam numa região que vai favorecer a agricultura, pastoreio, tá? E ali eles vão desenvolver o seu sistema econômico, mas não pode esquecer que os espartanos são extremamente diferenciados, tá bom? E acabaram se constituindo numa sociedade altamente militarizada, nota isso, e em especial com uma hierarquia extremamente rígida e disciplinada. Então, é uma característica marcante da história de Esparta, ou seja, uma sociedade militar extremamente rígida e hierarquizada, tá bom? E disciplinada, tá bom? E você vai perceber que nessa hierarquia social que eu vou mostrar para vocês, você tem a situação de um grupo social, principalmente os descendentes dos dórios, os povos que formam o que a gente chama de Esparta, acabam dominando pela força outros grupos sociais, tá bom? Bom, outra característica muito bacana de Esparta também está na questão da educação, porque a educação vai manter, ou seja, a função da educação é formar guerreiros, pessoas que respeitam, que têm muita obediência, tá bom? Ela foca na obediência. Para que essa educação? Para a educação não alterar, ou seja, essas pessoas educadas com esse tipo de educação, elas não iriam alterar a realidade de Esparta, tá bom? Então, a educação, no fundo, ela tem o objetivo de formar guerreiros, e esses guerreiros vão defender o modelo de organização social Esparta. Eu diria que outras cidades mudam muito, mas Esparta não muda tanto, tá bom? Enfim, lembrando que essa ordem social ela é mantida pela força, tá bom? E aí, nada mais que entrar com essa imagem aí, né, que eles eram extremamente guerreiros, tá bom? Agora, tem umas coisas muito bacanas que a gente deve falar de Esparta. Primeiro passo, ela é uma cidade fechada, tá? Há pouco nós falamos de Atenas, não foi? E Atenas era uma cidade cosmopolita que recebe pessoas do mundo inteiro. Agora não, você tem aí uma Esparta fechada, oligarca, ou seja, o modelo de governo em Esparta é uma oligarquia, que significa governo de poucos, tá bom? Mas uma sociedade extremamente fechada, ela não é muito aberta como Atenas, e com duas características que eu vou pedir que vocês anotem, tá bom? É a xenofobia. Os espartanos têm aversão ao estrangeiro, às ideias que vêm de fora, eles são xenófobos, tá bom? E laconismo, e esse laconismo já é aprendido desde a educação, até porque que é o laconismo? É aquela pessoa que ela fala pouco, tá? O espartano é muito observador, e eles falam pouco, com muita convicção no que falam, sabe? Enfim, por quê? Eles desde pequenos são educados dessa forma, lembrando aqui, ó, quando eu estava falando na formação dessa ordem social guerreira, que vai dominar os outros grupos sociais, a educação tem como objetivo formar guerreiros, militares, tá bom? E pessoas preparadas para obediência, tá bom? Muito bacana. E é lógico que quem obedece não precisa falar muito e não precisa refletir muito, que é o caso de Atenas, onde os jovens, que são considerados cidadãos, eram preparados para a experiência democrática do debate, do voto, de discutir a cidade. No caso de Esparta, eles são formados para conservar Esparta daquele modelo e não alterar muita coisa, tá bom? Daí a questão da xenofobia e laconismo que vai ser desenvolvido. Bom,
Se você não entendeu o que é xenofobia, o professor Slide trouxe aí para você um slide, você anota, tá vendo? Ó, a palavra xenofobia surgiu na junção de duas palavras, xenós, né? E phobos, medo, medo do estrangeiro, medo do que é estranho, tá bom? No sentido clássico da palavra, seu significado foi muito utilizado para retratar a aversão às pessoas que podem sentir de um grupo estrangeiro. Mas também ideias. Qualquer pessoa que vem de fora, eles consideram forasteiros, não me interessa você aqui. É meio que isso, tá bom? Receio, medo, rejeição direcionada a algo ou alguém que não faz parte do local onde você vive ou habita. Então, eu diria que os espartanos são bem hostis ao que é diferente, tá? Eles possuem aversão ao estrangeiro. Por isso, lá no início, né, eu trago aqui para vocês, ó, a característica, eles são fechados, tá bom? Ou seja, eles não se permitem com muito contato com outros grupos, tá bom? E quando entram em contato é na diplomacia, na guerra, tá bom, queridos? Bom, e aí a palavra laconismo, que eu falei para vocês, é duas características marcantes na sociedade espartana, o laconismo e a xenofobia. Olha aí, modo de expressar-se através de poucas palavras, de maneira concisa ou breve, ok? Ou seja, eles são bem convictos no que falam, por isso eles falam pouco, eles não abrem muito para o debate não, tá bem, queridos? Bom, e aqui é a região, né, que eu falei para vocês, de Esparta, aqui é a península do Peloponeso, tá bom? Aqui, por acaso, é uma região extremamente fértil, tá bom? Que é ao contrário de outras regiões da Grécia. E os espartanos, eles vão fazer o seu expansionismo, perdão, e acabam escravizando as pessoas locais, até desde aquele processo de chegada dos dórios. Os dórios chegam com muita violência, tá? Eles são os dórios, não pode esquecer disso. Dominam ferro, sabem de táticas militares. Quando eles chegam, vão causar aí uma fuga, uma migração forçada, que a gente conhece como primeira diáspora grega, tá bom? Inclusive, eles vão dominar essa região aqui na Messênia, tá bom, queridos? Eles vão bater, muitas pessoas vão se tornar escravas de Esparta por conta desse expansionismo. Já vou falar para vocês. Bom, agora Esparta tem uma característica também muito bacana, que apesar deles terem as áreas férteis, né, eles tinham um problema com navegação. Embora a Esparta ela fica numa região cercada por montanhas, no meio uma planície, onde passa um rio muito bacana, tá bom? E por isso Esparta ela vai contar, o que é diferente de outros lugares na Grécia, com terras férteis, muito fartas, inclusive, beleza? E são esses descendentes dos dórios que dominam as terras e vão obrigar as pessoas que foram escravizadas a trabalhar, tá? Eu vou falar um pouquinho disso aí já. Então, localização de Esparta, que eu falei para vocês, fica na região da Lacônia, península do Peloponeso, uma planície muito fértil, né, que vai permitir muitas coisas. A economia deles é pastoreio, agricultura, vinhas, cereais, principalmente cereais que vão ser usados, inclusive, para o alimento das pessoas, tá? Maçãs, enfim, oliveiras, muita coisa. Ou seja, Esparta tem terras boas para pastagem, também a domesticação dos animais, criação de animais, enfim, tá bom? Como o slide está dizendo aí para vocês, né? Século 9 a.C., fundada pelos dórios, né? Submeteram os primeiros habitantes da região. A sociedade espartana teve um desenvolvimento semelhante às demais polis gregas, embora com aquelas características que eu falei para vocês aí, tá bom? E aqui um pouquinho, né, de fotografia, né, da região de Esparta, que existe até hoje, tá bom? Muito bacana. Olha aí que eu falei para vocês lá no fundo, ela é rodeada por montanhas, tá vendo? Enfim, isso vai facilitar ainda mais o menor contato dos espartanos, tá bom? Uma área muito fértil, olha as montanhas que eu falei para vocês, tá bom? É assim que quando o espartano está olhando à sua volta e está vendo essas montanhas aí, tá? E no meio, o rio Eurotas, né? Que é o rio que vai favorecer áreas férteis, né? Aí fica na planície da Lacônia, que é uma região de Esparta, tá bom? Que eu falei para vocês, rodeada por montanhas e banhada por esse rio aí que vai favorecer a agricultura, o pastoreio, enfim, tá bom? Tem muita pastagem aí, ou seja,
Muito bacana, tá beleza? Então aí, mais imagens de Esparta, aí que eu falei para vocês, o pastoreio, tá vendo aí que legal? Que acontece até hoje, os animais, aqui uma ovelha, tá vendo aí que legal? Enfim, então isso tudo aí vai favorecer uma economia voltada, preste atenção, para a agricultura, tá bom? É o forte, tá? Os espartanos, os descendentes dos dórios, eles eram proibidos de participar de comércio, tá? E é legal a gente falar isso, anota se você tem um caderno na mão, porque um espartano, quando criança, os seus pais não tinham muito direito de criá-los, tá? Ou seja, você vê hoje como é que funciona. O seu papai e sua mamãe, ele cria, né, com seus valores, tá bom? Mas no caso da questão do espartano, o pai e a mãe não têm o direito de criar. Quem vai criar é o Estado espartano. Inclusive, a primeira coisa que acontece com Esparta, quando uma criança nasce, a família, né, o pai e a mãe, leva até um grupo de anciãos, que são pessoas idosas, são extremamente respeitadas em Esparta, e eles vão dar uma olhada nessa criança para perceber se essa criança aí ela é saudável. Se ela não for saudável, eles vão jogar essa criança no abismo, tá? Eles matam, tá bom? Eles entendem que somente as pessoas saudáveis podem proteger Esparta, porque essa criança, logo, ela vendo que ela é saudável, logo, ela vai participar de um acampamento militar, ser treinada a ser militares desde o início das suas vidas, tá bom? Enfim, então, as terras pertencem ao Estado espartano, anota aí, e o Estado espartano, ele é controlado pelos dórios, descendentes dos dórios, tá bom? Então, os dórios é que comandam Esparta. Os outros grupos que existem, na verdade, estão submetidos à questão da força pelos próprios dórios, tá bom? Ou seja, existem muitas pessoas que vivem em Esparta que não são considerados cidadãos, porque cidadãos somente os dórios, tá bom? A gente já vai falar disso aí, quando falar de sociedade, para vocês ficar mais claro, tá bom? Então, os dórios também são proibidos por uma organização social de participar de comércio de qualquer outra coisa, porque a função de um dório é viver para a guerra, tá bom? Com 7 anos de idade, a criança ela vai para um acampamento militar para receber os primeiros treinamentos, depois, com 15 anos, ele vai para a luta. Normalmente, esse homem só volta com 60 anos de idade para sua casa, tá bom? Enfim, e vai ter um grupo aí perieco que eu vou falar para vocês, tá bem? Enfim, os periecos que podem fazer o comércio, mas extremamente, que eu falei para vocês, extremamente fechados, enfim, tá bom? Aqui é um pouquinho de política espartana que eu falei para vocês, tá bom? É muito legal essa estrutura espartana. Primeiro que existem 2 reis em Esparta, tá bom? Isso é legal a gente saber. Por que 2 reis, tá bom? Um cuida das funções militares, tá bom? E o outro vai das questões religiosas, tá bom? Então, o que você tem aí de grande importância aqui é a Gerúsia, tá bom? É uma assembleia de anciãos, muito legal a Gerúsia. Tá vendo aqui? Os gerontes, que fazem parte da Gerúsia, eles, na verdade, são idosos, tá bom? Pessoas com mais idade. Enfim, normalmente, lembra que eu falei para vocês agora que muitos voltam quando tem já idade, 60 anos de idade? Então, esses caras aí que vão fazer parte da Gerúsia, tá bom? Ou seja, Esparta dá muito valor mesmo aos mais idosos que vão participar de assembleias, vão participar das decisões políticas, de guerra, inclusive, tá? Beleza? Estão anotando isso? Então, o modelo deles é uma diarquia, são 2 reis, um cuida das questões militares, o outro das questões religiosas, tá bom? A Gerúsia é uma assembleia, né? Na verdade, como se fosse um conselho, tá? E ela tem como função regular, fiscalizar, né? Criar leis, também fazer julgamentos, eles decidem assuntos diplomáticos, eles também fiscalizam os reis, fiscalizam a organização social, tá? Eles são super responsáveis por isso, tá? O Éforo, embora tá lá em cima falando, exerce funções executivas das decisões da Gerúsia, tá bom? Ele teria funções, o Éforo como se fosse um vigilante dessa ordem social, ok? Ele vai fiscalizar se as pessoas estão obedecendo ou não as leis, tá bom, queridos? O Éforo tem essa função aí
E toda essa organização social é relacionada a um lendário legislador chamado Licurgo, tá bom? Enfim, quem seria o Licurgo? Ninguém sabe se o Licurgo existiu ou não, tá? Existem algumas fontes que dizem que sim, outras dizem que não. Enfim, mas o Licurgo seria, no passado, um estadista, né? Ele que criou, foi responsável pelas leis que os espartanos seguem, tá bom? O Licurgo que vai, inclusive, realizar essa organização social que a gente vai estudar aí, tá bom? Enfim, e os espartanos, eles tinham muita, eu diria, consciência dessa organização social, inclusive vão proteger muito essa forma de viver, tá bom, queridos? Então, vamos falar um pouquinho da sociedade. Aqui para vocês esse slide muito bacana, ó. Então, olha, o Eforata, Suprema Autoridade Executiva, controla a atuação dos reis e atua como fiscais e juízes da administração, tá bom? Jerusa elabora as propostas de governos, os gerontes. Se você olhar bem, gerontes idosos, tá bom? Eleitos são vitalícios. E a Assembleia de Cidadãos, né, todos aqueles que são acima de 30 anos, tá bom? Que é considerado cidadão idóneo, discute e aprova todas as propostas do governo que são enviadas pela Jerusa, tá bom? Muito bacana esse formato aí. Então, como eu falei para vocês, em Esparta nós temos aí 2 reis, tá bom? Por isso uma diarquia, quando é um rei só, monarquia, diarquia 2. Então eles vão fazer que Esparta se organizasse politicamente, uma diarquia, como dito acima, está ao lado, né? Esses 2 reis eram controlados pelos gerontes, conselho de ancião, das pessoas mais velhas, lembra? Sendo responsável pelas funções religiosas e militares. Durante as guerras, um dos reis controlava o exército, né? Enquanto o outro controlava outra fração do exército que mantinha Esparta em ordem. Então, quando você vai atacar em outro lugar, ia um rei junto, e o outro ficava para defender Esparta. Se algum dos 2 morressem, ele já assume, né, para justamente não criar qualquer problema administrativo em Esparta. Então, esse modelo de Esparta muito bacana aí, que a gente, enfim, deve estar focado nisso, tá bom? Então é uma sociedade extremamente militarizada e hierarquizada também. E aqui, ó, os esparciatas. Quem são os esparciatas? Eles são os descendentes dos dórios, tá bom? São eles que comandam tudo, tá bom, queridos? São eles que comandam tudo. Não pode esquecer disso aí, tá? Numa classe intermediária, os periecos, são aquelas pessoas que vivem na periferia. Eles eram livres, mas têm uma cidadania extremamente limitada. Eles não participam das decisões, eles não fazem parte da Jerúsia, eles jamais serão um éforo, tá bom? Então esses caras aí vão viver principalmente no artesanato, no comércio. Eles são autorizados a fazer comércio, artesanato, tá bom? Já que um esparciata nunca poderia fazer parte de um comércio, essas coisas assim, tá bom? Porque a função de um esparciata seria ir para a guerra desde cedo, tá bom? E os ilotas, tá bom? Os ilotas são aqueles povos derrotados nas guerras, tá bom? Principalmente durante o expansionismo que eu falei para vocês, espartano, tá bom? Alguns da Lacônia, quando os dórios dominam a Lacônia, aquelas pessoas que perdem guerra viram verdadeiros escravos deles, né? E também da região da Messênia. O pessoal da Messênia, eles tentaram várias vezes realizar revoltas. Por conta disso, por conta dessas revoltas que esses ilotas fazem o tempo todo, eu diria que Esparta nunca está em paz, porque Esparta o tempo todo vigiava as ações dos ilotas. Os ilotas vivem em total submissão, sujeição a todo tipo de violência que vocês podem pensar, tá bom? Então, o que acontece? O Estado espartano é que organiza a terra, tá? E eles também pegam esses ilotas, tá bom? E entrega para cada esparciata tinha um número de ilotas, para que esses ilotas trabalhassem para os dórios, tá bom? Os esparciatas. Enfim, na verdade, os ilotas são servos do Estado, tá bom? O Estado que domina esses ilotas, e o próprio Estado, que é dominado pelos esparciatas, eles fazem a divisão desses servos e vão entregando para o domínio de diversos esparciatas que exploram o trabalho dos ilotas. Os ilotas, praticamente,
realiza todo tipo de trabalho, tá bom? Enfim, como falei para vocês, em função desse ódio que os zilotas têm, tá? Os zilotas odeiam os esparciatas, os espartanos. Isso vai fazer de Esparta, inclusive, um estado, né, onde está o tempo todo em constante alerta, tá? Para evitar uma revolta do Ilota, tá bom, queridos? E como é que eles evitam essas revoltas? Com muita violência, tá bom? Pensa, muita violência mesmo. E aí a sociedade está dividida em 3 grupos, é muito mais fácil do que você olhar Atenas, né? Então os esparciatas, né, que eles chamam de os iguais, os homóios, tá bom? Como é que isso funciona? Eles são guerreiros, descendentes dos dórios, eram a camada dominante, detentora das terras e possuía direitos políticos. Os periecos eram aqueus que não resistiram aos invasores. Lembra? Que os aqueus, que foram os primeiros a chegar, aí não chegaram os dórios. Aqueles que conseguiram fugir ficaram numa boa. Aqueles que ficaram se tornaram também verdadeiros escravos, né? Pessoas dominadas pelos esparciatas, tá bom? Embora eles fossem homens livres, mas não tinham direitos políticos, atuavam como camponeses, artesãos, comerciantes, tá bom? Agora, como é época de guerra, eles eram convocados para participar da guerra, tá bom? Agora, os zilotas vão compor a maioria da população, os zilotas odeiam os esparciatas, tá bom? Por isso, Esparta está sempre em constante alerta para conter as revoltas dos zilotas. A maioria da população eram servos do Estado, não pode esquecer disso, e vão trabalhar de forma obrigatória, né, nas terras dos esparciatas, lembrando que os zilotas estavam submetidos a todo tipo de violência para o controle dos esparciatas, tá bom? Então os zilotas eram pessoas que não eram livres, tá bom? Eles eram servos do Estado, eram obrigados a trabalhar para os esparciatas e, infelizmente, sofreram todo tipo de violência que vocês possam imaginar, tá bom? Então, para quem, então, pertence a esse Estado espartano? Isso que você tem que entender. Para quem pertence a cidade de Esparta, a polis espartana, tudo bem? Aí que eu acho que é bacana a gente discutir um pouquinho disso aí. Então é um Estado, né? Ou seja, que tem finalidades definidas, que eu falei para vocês. Por que definidas? Existem regras, existe hierarquia, tá bom? A primeira delas, sem dúvida, era de criar um poderoso laço de solidariedade entre os espartanos, os dórios, os esparciatas, tá? Então, o que eles faziam? Eles distribuíam de forma igualitária, né, os lotes de terras para cada espartano e também de lotas para trabalhar para eles, que não eram propriedades particulares, mas do Estado. Inibia a concorrência e o individualismo, introduzindo uma uniformidade. O que seria isso? Ninguém é diferente entre os esparciatas, tá bom? Isso que eu quero falar. Todos fazem a mesma coisa, todos querem a mesma coisa, todos recebem a mesma coisa, para não haver briga. Então, eles acabavam se chamando os homóios, né? Os iguais. Quem são os iguais? Os iguais são os esparciatas, tá bom? Que eles tinham esses laços de solidariedade entre eles. Eles controlam os zilotas, também controlam as terras, enfim, e são os verdadeiros cidadãos em Esparta, tá? Porque eles também teriam aí todo o controle político, tá bem? E o controle econômico, embora eles não trabalhem nas terras e nem no comércio, tá bom? Então, presta atenção, os esparciatas têm um controle econômico, entretanto, eles não trabalham nas terras, eles não fazem trabalho de camponês, eles não fazem trabalho de comércio, tá bom? Porque já tem gente que faz isso para eles, até porque se não fizer, existe aí muita violência, tá bom? Enfim, e a sociedade que eu falei para vocês, a sociedade espartana, ela acabou se transformando num verdadeiro, eu diria, acampamento militar, tá bom? Que é o contrário de outras cidades e estados na Grécia, né? Eu diria que Esparta fica parada no tempo, tá bom? Eles não se modificam muito. A sociedade era voltada, falei para vocês, né, para as atividades bélicas, daí ser a educação eminentemente militar, ou seja, como falei para vocês, quando criança, o pai não tem direito de criá-la, tá bom? Se for mal nascido, o que seria mal nascido? Crianças com alguma situação que eles não consideravam saudável, eles matavam essa criança, jogavam lá das montanhas, tá bom? Enfim, num lugar chamado Leste, né? E lá os anciãos olhavam a criança
e decidia que ela não serviria, ela não é espartana, espartana é uma pessoa perfeita, é assim que eles faziam, infelizmente, tá bom? E também, eu falei para vocês, ninguém tinha o direito de criar seu gosto, as crianças, tá? Nem um pai e mãe. E o que eles faziam com essas crianças? Eles aquartelavam essas crianças como se fosse um quartel. Eles vivem num quartel, como se fosse isso, um acampamento militar, tá bom? E onde o foco, já desde cedo, é criar uma criança com foco na obediência, tá bom? Enfim, e tudo isso, lógico, vai ser vigiado pelos anciãos, tá bom? Eles que vão manter a ordem, para que aquela ordem não seja alterada. É essa a ideia. Então você tem que ter aí uma educação que não modifique a ordem social que já existe há anos em Esparta. Eles não querem se modificar. Eles querem dessa forma. Os homóios, né, os espartanos, dominando a sociedade, controlando a economia, controlando a política, e por isso eu tenho que, desde cedo, preparar as crianças guerreiras prontas para defender em armas essa ordem social e que elas não falem muito e muito menos que abram debates, tá bom? A ideia é conservar a sociedade do jeito que Licurgo, que eu falei para vocês, aquele legislador, desenvolveu a ordem social, tá bom? Eles acreditavam nisso, tá bom? Reparem aí, enquanto Atenas desenvolve no seu cidadão arte e filosofia para o debate, já a educação espartana vai desenvolver o laconismo, né? Que ele fala pouco, ou seja, justamente para não ter senso crítico, tá bom, queridos? Beleza pura? Então, uma característica da educação espartana que é bem presente na vida dos espartanos é essa aí, ok? Prepará-los para o combate, prepará-los para a dureza da vida. Então, olha aí, uma cena, né? Tem uma cena do filme Esparta, o menino olhando a mãe, mas o pai e mãe não têm direito de criar. Eles levam para o acampamento para preparar esse jovem aí num grande militar, tá bom? Então, desde cedo, o que esse jovem pode aprender é manusear armas, a defesa, né? Como falei para vocês, preparar esse jovem desde pequeno ao combate, à dureza da vida, às adversidades, tá bom? Enfim, você sabe que numa guerra o cara, às vezes, ele precisa caçar, então eles aprendem a caçar, eles aprendem a se virar sozinhos, não tem pai nem mãe, tá bom? Então é lógico que eles lá, é uma sociedade solidária, um vai ajudando o outro. Então, desde pequenininho, eles ficam juntos, um grupo fica juntos, e esse grupo aí vão lutar juntos até o final da vida, tá bom? Então eles já se conhecem. Normalmente, no meio dessas crianças, sempre tem um que se destaca, um líder. E esse aí, ele acaba sendo o líder do grupo. As crianças são obrigadas a obedecer esse líder, tá bom? E como falei para vocês, tudo isso é extremamente vigiado pelos anciãos que querem manter a ordem social. E quando mais velho, essas crianças aí raspavam a cabeça, eles andam descalços. Inclusive, essas crianças, nesse dia, eles andam nus, tá? Depois eles recebem essa roupagem aqui, tá vendo? Que normalmente um espartano não toma banho, ele tem uma vida realmente preparada para a dureza da vida, para as adversidades, tá bem? Eles são aquartelados, essa é a palavra, como se eles vivessem no quartel desde pequeno, e ali eles vão aprendendo a disciplina militar, tá bom? Então, o foco da educação espartana são duas, tá bom? Duas. Primeiro, obedecer, tá bom? Anota isso, eles têm que aprender a obedecer. Disciplina, ok? Para realizar tudo como manda a ordem social que eles vivem, tá bom? Então a ideia deles é nunca transformar a ordem social, mantê-la. E para mantê-la é necessário que eles aprendam a obedecer. E o segundo foco é preparar um verdadeiro soldado, né? Pronto para a guerra, tá bom? Enfim, as meninas espartanas tinham uma educação específica, educação feminina tinha como objetivo formar boas esposas e mães, mas elas também participavam de atividades esportivas e torneios. A função desse tipo de educação para as meninas era formar mulheres saudáveis e fortes, até porque as mulheres são responsáveis, né, de gerar os filhos que vão defender Esparta. A mulher é muito valorizada, ao contrário lá de Atenas, a mulher tem uma participação muito maior. A gente já vai falar do papel da mulher em Esparta, tá bom, querido? Então, a educação espartana
o foco dela é o militarismo, formar o cara para a guerra, desenvolver esse laconismo, falar de forma breve, convicta, falar pouco, e também já aprende a ser xenófobos, ou seja, ela não está preparado para ideias que vêm de fora. Tipo, vamos supor, eu chego lá em Esparta agora e começo a falar para eles da democracia, eles vão nem me ouvir, eles odeiam isso, já me mata ali mesmo, se bobear, tá bom? Bom, as mulheres de Esparta, lembrando aí que eles acreditam que ela deve ser fisicamente preparada para que pudesse dar origem a indivíduos aptos para compor o exército daquela cidade. Então, as mulheres, por conta disso, são extremamente valorizadas. Era comum que essas mulheres se dedicassem à disputa de jogos e outro tipo de atividade esportiva. Além disso, podiam controlar as finanças domésticas e participar das reuniões públicas ligadas à vida política espartana. Lembrando que a mulher espartana ela tem muito mais participação na vida política do que Atenas, não pode esquecer disso. Lembra que eu falei agora há pouco da mulher ateniense, do vídeo, que elas são preparadas para ser boas esposas, boas mulheres, a cozinhar, a costurar, a tecer, a bordar, tá bom? Então, qual é a diferença da vida social da mulher em Atenas e Esparta, né? Então é uma discussão, e aqui tem um slide muito bacana que vocês podem, inclusive, dar uma anotada nisso. Na sociedade de Atenas, a participação da mulher era praticamente nula em relação às atividades. E o seu papel era basicamente, né, a mulher apenas servia para o mundo doméstico. Já na sociedade espartana, a mulher tinha mais participação na sociedade. Muitas delas se dedicavam a jogos esportivos, participavam de decisões políticas e etc. E assim podemos concluir que as mulheres espartanas tinham mais importância do que as mulheres atenienses, tá bom? Então aqui outro quadro legal, a mulher espartana, ela tem maior liberdade na sociedade e também ela tem muito mais liberdade se eu comparar ela com uma mulher ateniense, tá bom, queridos? E aqui a reflexão da aula, né? Quais são as características duas de Esparta, como que a sociedade espartana estava dividida, que eu falei para vocês, né? Lá os homóios, os esparciatas, os periecos, ilotas. Vai lá na pirâmide que eu fiz para vocês. Qual era o papel da mulher espartana? Por que ela é importante? A 5. Se compararmos a situação das mulheres em Esparta e Atenas, quais as principais diferenças? O que é xenofobia? O que você aprendeu disso? O que você entendeu por laconismo? O que é isso? Há alguma influência da educação espartana na construção desse laconismo? Ou seja, a educação... o que eu quero perguntar para vocês aqui? Será que o formato educacional em Esparta favorece o surgimento do laconismo? Entenderam? E nos dias atuais, devemos tolerar a xenofobia? Será que isso é uma coisa bacana? Justifica a sua resposta, tá bom? Vocês acham que é legal ser xenófobo? O que é? Já que você sabe que é xenófobo, né? Então, será que isso é legal? A gente deve tolerar isso, rejeitar, tá bom? Aí eu quero ver o que você pensa disso. As pessoas idosas, chamadas de anciãos, tá? Eram importantes em Esparta? Vocês acham que elas eram? Justifica a sua resposta. Bom, e aí eu quis fazer uma coisa assim, né? E no Brasil, vocês acham que as pessoas de mais idade são respeitadas? Elas são utilizadas na organização social? O que vocês acham disso? Você acha que no Brasil é um país, por exemplo, o Japão valoriza mais o idoso, né? O idoso, ele tem uma experiência de vida imensa, então ele ensina os jovens a viver, né? E no Brasil, será que isso existe? Será que, no geral, as pessoas elas são assim? Converse com seus pais, converse com sua mãe sobre se eles acham isso, o que eles pensam, tá bom? Vocês podiam também dar uma pesquisada no Estatuto dos Idosos do Brasil, tá bom? Por que ele existe, o que vocês pensam dele, tá bom, queridos? Espero que vocês gostem da aula, tá bom?